Oi pessoal, eu sou o Douglas e nesse vídeo eu vou resolver explicar alguns exercícios de álgebra. Ainda não começou o curso de cálculo, mas vão ser assuntos que vão ser muito utilizados depois no curso de cálculo, então vai ser bastante importante você ter uma certa familiaridade com eles. Então vai servir como uma certa revisão para antes de começar o curso de cálculo. Os exercícios que a gente vai resolver aqui vão ser exercícios retirados do livro de Cálculo 1 do James Stewart, vem lá do teste de verificação de álgebra desse livro. Então vamos lá, vamos começar. Esse primeiro exercício vai ser um exercício de potenciação. Vamos começar aqui com esse item A. Vamos calcular o que seria menos 3 elevado à quarta. Para calcular esse menos 3 elevado à quarta, pela definição aqui de potenciação, não esquecendo que esse elevado à quarta está fazendo aqui expoente de tudo que está entre parênteses. Então o sinal de menos está incluso. Para calcular então esse menos 3 elevado à quarta, a gente pegaria esse menos 3 e multiplicaria por ele mesmo 4 vezes. Como aqui o expoente é par e tem um sinal negativo, ao multiplicar 4 vezes o menos 3 por ele mesmo, a gente acaba ficando com um sinal positivo. Cada vez que tem um menos multiplicado por menos, acaba ficando mais. Então, com isso, a gente já sabe que o resultado aqui dessa operação de menos 3 elevado à quarta vai ser um número positivo, e daí falta ver qual que vai ser o valor. Para isso, a gente vai fazer o 3 à quarta, que é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, e como resultado disso, a gente vai ter 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. E vai ser esse o resultado do item A. Agora vamos lá para o item B. No item B, a gente tem o menos do 3 elevado à quarta. O elevado à quarta está somente sobre o 3, não está sendo aplicado sobre esse menos daqui. Então é diferente do que tem aqui no item A. O menos vem na frente e depois a gente calcula o 3 à quarta. O 3 à quarta a gente até já calculou aqui no item A. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vai dar 81. Então o resultado final vai ser menos 81. Agora no item C, a gente tem 3 elevado a menos 4, é o expoente que está negativo. Toda vez que o expoente está negativo, a gente inverte o número, ou seja, estava 3 ali a base, vai ficar 1 sobre 3, e no 3 aqui embaixo a gente vai colocar o elevado à quarta. O 3 elevado à quarta a gente já calculou, então isso aqui vai ser 1 sobre 81. Agora vamos lá para o item D. No item D, a gente tem 5 elevado a 23 dividido por 5 elevado a 21. É a mesma base, estamos dividindo. Para resolver esse tipo de coisa, o que a gente faz é manter a base e subtrair os expoentes. Então vai ficar 5 elevado a 23 menos 21, vai ser 5 elevado ao quadrado. 5 ao quadrado vai dar 25. Agora vamos para o item E. Novamente a gente tem aqui elevado a um expoente negativo. Toda vez que está elevado a um expoente negativo, a gente inverte o que está dentro. Então vai ficar 3 sobre 2 elevado ao quadrado. 3 sobre 2, como está tudo elevado ao quadrado, olha só aqui os parênteses. E aqui dentro tem uma divisão, a gente joga o quadrado para dentro, para o numerador e para o denominador. Então isso aqui vai ficar 3 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9, 2 ao quadrado dá 4. Então essa é a resposta final do item E. E agora vamos para o item F. O item F tem 16 elevado a menos 3 quartos. Novamente um expoente negativo, significa que a gente tem que inverter a base ali. Então o 16 vai ficar 1 sobre 16. A gente mantém o elevado a 3 quartos. Então era um expoente negativo, transformamos num expoente positivo. O que seria esse 16 elevado a 3 quartos? Seria a raiz quarta de 16 elevado ao cubo. Então esse 3 aqui que está no numerador do expoente vira um elevado. Esse sobre 4, ou seja, o 4 que está no denominador do expoente, vai transformar aqui numa raiz quarta. A raiz quarta de 16 vai ser 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 à quarta dá 16. Então a raiz quarta de 16 dá 2, ou seja, aqui a gente vai ter 1 sobre 2 ao cubo. 1 sobre 2 ao cubo vai dar 1 sobre 8. Deixa eu aproveitar esse item F e mostrar outras formas que daria para resolver também. Ao olhar esse 16 elevado a 3 quartos, a gente fez a raiz quarta de 16 e depois elevou ao cubo. Uma outra forma de entender esse 16 elevado a 3 quartos seria 16 ao cubo e depois tirar a raiz quarta. Isso aqui estaria certo, mas o chato desse caminho é que você teria que fazer 16 ao cubo, e daí você teria que encontrar 4.096, para depois descobrir que a raiz quarta de 4.096 nada mais é do que 8. Comparando com o caminho que a gente fez aqui, veja que aqui a gente tirou a raiz quarta de um número bem menor, a gente tirou a raiz quarta do 16, enquanto aqui a gente tirou a raiz quarta de 4.096, e também aqui, ao fazer elevado ao cubo, foi somente a base 2.
Aqui a gente tem que fazer o 16 ao cubo. Então, normalmente, fica mais fácil primeiro tirar a raiz e depois fazer a potência. E por mais que esteja certo primeiro fazer a potência para depois tirar a raiz, acaba sendo um caminho um pouquinho mais chato. Uma outra forma que também é interessante é primeiro entender que o 16 nada mais é do que 2 elevado à quarta. Então a gente tem 2 elevado à quarta elevado a 3 quartos. Por propriedade da potenciação, a gente pode multiplicar ali os expoentes, vai ficar 4 vezes 3 quartos. Dá para cancelar 4 com sobre 4, então vai restar 2 ao cubo, que vai dar 8. Então esse caminho aqui, ó, de decompor em fatores primos a base, pode ser um caminho também interessante para fazer potenciação. Então com isso a gente termina o exercício 1, que é de potenciação. Vamos lá para o exercício 2. Vamos começar aqui pelo item A, calculando essa diferença de raízes. Quanto que seria a raiz de 200? Eu acho que a forma mais simples e mais direta, depois eu vou mostrar outra forma, mas a forma mais simples é entender que esse 200 ele é o produto de 100 vezes 2. O 100 é um quadrado perfeito. Isso significa que a gente pode tirar para fora da raiz. Quer ver? Ó, ficaria assim, ó, raiz de 100 vezes 2, o 100 sendo um quadrado perfeito, menos, vamos fazer a mesma coisa lá com o 32. O 32 também pode ser escrito como um quadrado perfeito vezes alguma coisa. Um quadrado perfeito seria 16, poderia pegar o 16 e multiplicar por 2, daria o 32. Então vamos fazer aqui, ó, 16 vezes 2. Por que a gente está fazendo isso? Porque como propriedade de raiz, a raiz de um produto, como a gente tem aqui, vai ser o produto das raízes. Então a gente pode fazer raiz de 100 vezes raiz de 2. Como o 100 aqui é um quadrado perfeito, a gente vai ter raiz de 100, que vai ser 10, vai ficar multiplicado pelo raiz de 2. O raiz de 2 não vai dar para simplificar mais do que isso. E daí a gente vai colocar o menos essa parte daqui. Raiz de 16 vezes raiz de 2. Raiz de 16 é 4 e mantém o raiz de 2. Agora é só fazer essa subtração. A gente tem 10 raiz de 2 menos 4 raiz de 2. Como resultado vai ser 6 raiz de 2. Ao resolver dessa forma, eu já entendi aqui, ó, direto que o 200 é 2 vezes um quadrado perfeito. Meio que utilizou uma intuição minha, um conhecimento, né? Eu já percebi que é 2 vezes um quadrado perfeito. Um jeito mais sistemático de descobrir esse raiz de 200 seria decompor ele em fatores primos. A gente faria assim, ó, colocaria o 200, a gente sabe que o 2 divide o 200, daria 100. A gente poderia continuar, o 2 também divide o 100, então daria 50. O 2 divide aqui, daria 25. 5, restaria 5. 5 novamente, e daí finalmente a gente chega em 1. Fazendo essa decomposição em fatores primos, a gente entende que o 200 vai ser 2 ao cubo vezes 5 ao quadrado. Isso significa que a raiz de 200, que é o que a gente quer calcular, vai ser a raiz de 2 ao cubo vezes 5 ao quadrado. Só para ficar bem claro, a gente pode quebrar esse 2 ao cubo como sendo 2 vezes 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. E daí, como a gente tem produto dentro da raiz, a gente pode quebrar em raiz dos produtos. Então vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 2 ao quadrado, só que a raiz de 2 ao quadrado vai dar 2, vezes a raiz de 5 ao quadrado, sendo que a raiz de 5 ao quadrado vai dar 5. Então, no final das contas, isso aqui vai ser o 2 vezes 5, que sai para fora da raiz, e daí vai ficar ainda multiplicado pelo raiz de 2. Veja que é exatamente o que a gente obteve aqui. Aqui foi de uma forma mais direta, porque a gente já decompôs logo de cara não em fatores primos, mas em um quadrado perfeito vezes 2. E daí esse quadrado perfeito já dá para tirar para fora da raiz, então acaba sendo mais direto. E de forma análoga a gente fez aqui no 32. Daria também para ter decomposto o 32, como fizemos aqui com o 200, daria 2 à quinta. E daí, fazendo um caminho parecido aqui, a gente também obteria esse 4 raiz de 2. Agora vamos aqui para o item B. Primeiro vamos fazer esse elevado ao quadrado, elevando ao quadrado somente isso que está dentro dos parênteses. Então isso aqui, ó, primeiro vamos manter o 3 ao cubo b ao cubo, e daí isso aqui está multiplicado por 4ab quadrado, tudo isso aqui elevado ao quadrado. Como aqui a gente tem um produto, o que a gente faz é aplicar esse elevado ao quadrado em cada um dos fatores separadamente. Então vai ficar 4 ao quadrado, que é 16, já vamos pôr aqui. Vai ficar também o a ao quadrado, e daí a gente tem b ao quadrado elevado ao quadrado. Por propriedade da potenciação, a gente pode multiplicar os expoentes, quando a gente tem um expoente em cima de outro. Então vai ficar b elevado a 2 vezes 2, b elevado à quarta. Agora a gente pode juntar esse 3 com esse 16. 3 vezes 16 vai dar 48. Também podemos juntar ao cubo com a quadrado. Mesma base, soma os expoentes já que está sendo multiplicado. Então vai ficar a elevado a 3 mais 2, vai ficar a quinta.
E daí, fazendo algo parecido com o b, b ao cubo vezes b à quarta, somos expoentes, vai dar b elevado à sétima. Agora vamos aqui para o item C. Primeiro vamos entender que tudo isso aqui está elevado a menos 2. Isso significa que a gente pode pegar a fração que está ali dentro e inverter. Então, o x² y elevado a menos meio, a gente pode deixar aqui em cima. E daí o 3x elevado a 3 meios y elevado ao cubo a gente deixa embaixo. E agora tudo ficou elevado ao quadrado ao invés de elevado a menos 2. Aqui dentro a gente tem uma divisão que tem números com a mesma base, né, no numerador e denominador. Isso significa que dá para simplificar eles. Se tem mesma base e está dividindo, a gente subtrai os expoentes. Então vamos fazer essa simplificação. O x aqui em cima, então, vai ficar elevado a 2 menos 3 meios. 2 é 4 meios, tá? Então vai ficar 4 meios menos 3 meios. O resultado em cima vai ficar 1 sobre 2. Vamos deixar o y aqui em cima também. Então, mesma coisa, ó, o y está aqui e aqui. Como está fazendo a divisão, subtrai os expoentes. Vai ficar menos meio menos 3. O 3 é 6 sobre 2. Eu estou fazendo isso para deixar sobre 2 assim como está em cima aqui, tá? Então vai ficar menos 1 sobre 2, menos 6 sobre 2, vai dar então menos 7 sobre 2. E daí o 3 que sobrou ali embaixo, vamos manter ele aqui. Tudo isso aqui está elevado ao quadrado, então vamos prosseguir. Como aqui dentro do parêntese só tem multiplicação e divisão, esse elevado ao quadrado é aplicado em cada um dos fatores. Ao fazer x elevado a meio elevado ao quadrado, a gente multiplica os expoentes, então vai ficar x elevado a 1 sobre 2 vezes 2, ou seja, x elevado a 1, e daí o y, algo parecido, elevado a menos 7 meios vezes 2. 7 meios vezes 2 vai dar exatamente o 7, vai cancelar o 2, então vai ficar com menos 7. E daí a gente divide por 3 ao quadrado, que dá 9. Só para não manter esse expoente negativo, a gente pode jogar ele lá para baixo como positivo. Vai ficar então x dividido por 9y elevado à sétima. Agora vamos seguir para o exercício 3. Vamos começar aqui pelo item A. A gente tem uma multiplicação e depois uma soma. Essa multiplicação com parênteses a gente faz a distributiva, tanto aqui quanto aqui. Então vai ficar o 3 vezes x, 3x, mais 3 vezes 6, que é 18, mais 4 vezes esse 2x aqui, então vai dar 8x, menos 4 vezes 5, que dá 20. A gente pode juntar o que tem x e depois juntar o que não tem x. 3x mais 8x vai dar 11x, 18 menos 20 vai dar menos 2. Agora vamos lá para o item B. No item B a gente também tem uma multiplicação, a gente faz a distributiva também. Vamos fazer x vezes 4x, x vezes menos 5, 3 vezes 4x, 3 vezes menos 5. X vezes 4x dá 4x², x vezes menos 5 vai dar menos 5x, 3 vezes 4x vai dar 12x, 3 vezes menos 5 vai dar menos 15. Daí a gente vai conseguir juntar esse menos 5x com esse 12x. Então, como resultado, a gente vai ter 4x² mais 7x menos 15. Agora vamos aqui para o item C. Veja que é até bastante parecido com o item B. Daria para fazer a distributiva aqui, tá? Mas não vamos fazer isso até para aprender uma outra técnica. No item C, a gente tem dois números, raiz de A e raiz de B, que estão aparecendo aqui nos fatores somados ou então subtraídos. Em palavras, isso seria um produto de uma soma pela diferença. Algo assim, ó, um x mais y vezes um x menos y. Se você fizer a conta, fizer a distributiva, é um resultado que é interessante guardar, porque vai dar sempre x² menos y². Então, ao invés de fazer realmente a distributiva, já guardando o resultado, que vai dar uma das parcelas aqui elevado ao quadrado menos a outra parcela elevado ao quadrado, a gente já sabe direto que o resultado desse item C vai ser o quadrado da raiz de A, que vai ser A, menos o quadrado da raiz de B, que vai ser B. Então já vamos colocar aqui direto a resposta, vai ser o A menos B. É como se, ao utilizar essa propriedade aqui, a gente está utilizando que o x é a raiz de A e o y é o raiz de B. Agora vamos aqui para o item D, a gente tem 2x mais 3, tudo elevado ao quadrado. Como é elevado ao quadrado, se você quiser, você poderia abrir esse quadrado, né? Poderia fazer assim, ó, 2x mais 3 vezes 2x mais 3. E daí fazer a distributiva bem parecido com o que a gente fez no item B. Mas o que fazer da mesma forma, vamos fazer de uma outra forma, até para aprender uma técnica diferente que vai ser bastante útil. O que seria um número mais o outro elevado ao quadrado? Se você fizer a mais b vezes a mais b e realmente fizer a distributiva, você vai encontrar a ao quadrado mais 2 vezes a vezes b
mais b ao quadrado. Esse é um produto notável bem importante, tá? Vai aparecer várias vezes, então é legal você guardar. Em palavras, é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então vamos usar isso aqui no item D. É como se o 2x fosse o nosso A e o 3 fosse o nosso B. Como essa soma está elevada ao quadrado, a gente vai fazer o 2x elevado ao quadrado, então vai ficar o quadrado do 2, que é 4, vezes o quadrado do x, x quadrado, mais 2 vezes o 2x vezes o 3, ou seja, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do 3, que é 9. Vamos só fazer a conta ali do meio, vamos manter o 4x quadrado, 2 vezes 2x dá 4x, vezes 3 vai dar 12x, mais o 9. Agora vamos aqui para o item E, temos uma soma elevada ao cubo. A princípio, você também poderia quebrar isso aqui em fatores, fazer x mais 2 vezes x mais 2 vezes x mais 2. Ou então, pelo menos se você soubesse o que seria x mais 2 ao quadrado, utilizando essa propriedade aqui, você poderia fazer x mais 2 vezes x mais 2 ao quadrado. Mas eu quero fazer de uma outra forma, tá? Até para mostrar o que seria um a mais b elevado ao cubo. Seria a ao cubo mais 3a ao quadrado b mais 3ab quadrado mais o b ao cubo. É uma fórmula que não é tão essencial assim guardar, tá? Pode ser interessante. Essa aqui do elevado ao quadrado realmente é essencial. Mas já que tem esse x mais 2 elevado ao cubo, vamos aproveitar isso daqui. É como se o nosso x fosse o a e esse 2 fosse o b. Então, a gente ficaria com x ao cubo mais 3 vezes o x quadrado vezes o 2, mais 3 vezes o x vezes o 2 ao quadrado, mais o 2 ao cubo. Agora, vamos só fazer as contas. Vamos fazer o x ao cubo. O 3 vezes 2, que está multiplicando o x quadrado, vai ficar 6x quadrado, mais 2 ao quadrado aqui fica 4, vezes o 3 vai dar 12, então 12x, mais o 2 ao cubo, que dá 8. Antes de prosseguir para o próximo exercício, um pequeno recado. Se você por acaso está assistindo pelo YouTube e esse vídeo está te ajudando, por isso você está assistindo até aqui, não deixa de dar o like, se inscrever no canal. Isso ajuda bastante com que esse tipo de conteúdo acabe chegando para mais gente. Além disso, também queria aproveitar para falar que a gente tem uma plataforma com um curso de Cálculo 1, gratuito, bem organizado, com aulas, questões resolvidas. Também tem provas de faculdades resolvidas lá. A gente vai deixar o link na descrição. Pode ser bastante útil para você, para talvez ajudar no seu curso de Cálculo 1 se você estiver fazendo ele. Bom, agora vamos prosseguir aqui, vamos para o exercício 4. O exercício 4 é um exercício de fatoração. Vamos começar aqui pelo item A. A gente tem 4x² menos 25. Aqui a gente tem uma diferença de quadrados. Veja que 4x² é o 2x elevado ao quadrado. O 25 é o 5 elevado ao quadrado. Então vamos aproveitar uma coisa que a gente até já viu lá no exercício anterior, que se a gente pegar uma soma e multiplicar pela uma diferença, isso aqui dá o x ao quadrado menos o y quadrado. Só que aqui a gente vai fazer na direção inversa, a gente vai aproveitar daqui para cá. Se a gente tem uma diferença de quadrados, a gente consegue fatorar através de um produto da soma pela diferença. Então vamos fazer isso. No item A é como se o 4x² fosse o x quadrado, o 25 fosse esse y ao quadrado. Então vai ficar a soma do 2x pelo 5 vezes a subtração 2x menos 5. Então a gente utiliza para compor aqui a soma e a diferença a raiz desses números que estão aqui sendo subtraídos. Se você só quiser ter certeza, faça a distributiva aqui, você vai ver que vai dar exatamente isso. Agora vamos para o item B. No item B a gente tem um polinômio do segundo grau. Tem mais de uma forma de ir atrás de fatorar esse polinômio aqui. Eu vou fazer utilizando as raízes desse polinômio. Eu vou usar aqui, se a gente tem ax² mais bx mais c, a gente pode fatorar isso aqui por a vezes uma das raízes do polinômio, vezes x menos a segunda raiz do polinômio. Essa é uma fórmula bastante intuitiva, né? Porque se a gente tem uma raiz do polinômio, significa que ao substituir as raízes aqui, tem que dar zero. Então, a gente pode fatorar esse polinômio por uma raiz, porque daí, olhando aqui pelo lado direito, ao substituir o x pela raiz, vai fazer um dos fatores dar zero e o resultado como um todo dá zero também. Daí, a gente só não pode esquecer desse azinho, porque se a gente não colocar o azinho, ao fazer a distributiva, vai ficar x², não vai ficar ax². Então, aqui usa uma ideia até bastante simples, utilizar as raízes aqui do polinômio para fatorar ele. É uma ideia bastante poderosa, porque significa que eu posso fatorar isso aqui
encontrando as raízes, ou seja, encontrando o que resolve esse polinômio igual a zero. E daí, para encontrar a solução da equação igualado a zero, como é do segundo grau, a gente pode utilizar a Bhaskara. A gente vai encontrar o delta igual a 5 ao quadrado, que é 25, menos 4 vezes o 2 vezes o menos 12. 4 vezes o 2 vai dar 8, vezes o menos 12 vai dar menos 96, mas tem um sinal de menos aqui na frente, então vai ficar mais 96. Lembrando que se a gente tem aqui um polinômio desse tipo, o delta vai ser b quadrado menos 4ac. Significa então que o delta vai ser 25 mais 96, vai dar aqui 121. E daí a gente pode encontrar as raízes. x1 e x2 vai ser o menos b, ou seja, menos o coeficiente aqui do x, menos 5, mais ou menos a raiz do delta, a raiz do 121 vai ser 11, dividido por 2a, ou seja, o a é o coeficiente do x², que no caso ali é 2. Então aqui a gente encontra duas soluções. Encontra x1 igual a menos 5 menos 11, que dá menos 16, dividido por 4, então vai dar menos 4. E a outra raiz vai ser x2 igual a menos 5 mais 11, vai dar 6. 6 dividido por 4 vai dar 3 sobre 2. Se a gente encontrou as raízes desse polinômio, a gente consegue fatorar esse polinômio utilizando essa ideia daqui. Então vamos manter aqui o coeficiente do x², vamos manter o 2 aqui para fora, daí vezes x menos uma das raízes. A primeira raiz aqui eu considerei o menos 4, então x menos menos 4 vai dar x mais 4, vezes x menos a segunda raiz, que é 3 meios. Então vai ficar x menos 3 meios. Com isso aqui já está fatorado, tá? Tá certo já esse item B. A gente pode deixar num formato um pouquinho mais bonito. Como aqui está sobre 2 e aqui está multiplicado por 2, pode ser interessante fazer a distributiva. 2 vezes x, 2 vezes 3 meios. Daí a gente vai ficar com x mais 4 vezes 2x. E daí o 2 vezes 3 meios cancela o sobre 2, então vai ficar simplesmente menos 3. Agora vamos aqui para o item C. Agora temos um polinômio do terceiro grau. Para fatorar um polinômio aqui do terceiro grau, a gente pode utilizar uma ideia muito parecida com essa daqui. Vou deixar um pouquinho mais claro. Vamos supor que a gente tem ax ao cubo mais bx² mais cx mais d, ou seja, um polinômio do terceiro grau. Daí, se a gente encontra uma raiz desse polinômio do terceiro grau, significa que a gente pode fatorar por x menos essa raiz. Mas esse polinômio do terceiro grau certamente não vai ser simplesmente x menos x1. Ainda está faltando aqui o outro fator. Vamos colocar que vai ser um polinômio. E certamente a gente sabe que esse polinômio aqui vai ser grau 2. Já que aqui do lado esquerdo tem um polinômio do terceiro grau, aqui do lado direito também tem que ser o mesmo polinômio, ou seja, um polinômio do terceiro grau. E daí o produto de um do primeiro grau com um do segundo grau vai acabar fazendo aparecer um x ao cubo. É a mesma ideia aqui do polinômio do segundo grau, tá? Veja que quando a gente substitui o x por uma raiz, por definição do que é uma raiz do polinômio, é aquele número que faz o resultado dar zero. Então, ao substituir aqui por x1, a raiz tem que dar zero. Isso significa que isso aqui pode ser decomposto, pode ser fatorado por x menos x1. Porque daí, ao substituir o x por x1, vai fazer o fator dar zero, o resultado realmente dá zero. Então vamos usar essa ideia daqui. E para isso, vamos atrás de uma raiz desse polinômio do terceiro grau. Mas diferentemente do que a gente fez aqui no item B, como era do segundo grau, a gente tinha uma fórmula, a fórmula de Bhaskara para encontrar raízes. Para terceiro grau, a gente não tem uma fórmula simples. Então qual que vai ser a ideia aqui quando tiver um polinômio de grau maior do que 2? É procurar uma raiz na tentativa e erro mesmo. Como que a gente faz isso? Vamos procurar casos simples. Vamos testar, por exemplo, se x igual a 1 é raiz desse polinômio. Vamos substituir o x por 1 e ver se dá zero. Vai ficar 1 ao cubo, que dá 1, menos 3 vezes 1², então menos 3, menos 4 vezes 1, mais 12. Isso significa que ao substituir o x por 1 aqui, a gente vai ter menos 2, menos 6, mais 12 vai dar mais 6. Não deu zero, ou seja, o x igual a 1 não é raiz daquele polinômio. Um outro teste interessante, que é bem fácil de testar rapidamente, é o x igual a menos 1. Ao substituir aqui, vai ficar menos 1 ao cubo, que é menos 1, menos 3 vezes menos 1². Menos 1² dá 1, então vai ficar menos 3. Menos 4 vezes menos 1 dá mais 4, mais o 12. E aqui a gente tem menos 4 mais 4, cancela, vai restar somente o 12. Novamente não deu zero, o que significa que x igual a menos 1 não é raiz desse polinômio.
Vamos testar o próximo número pequeno, x igual a 2. Vai ficar 2 ao cubo, que é 8, menos 3 vezes 2 quadrado. 2 quadrado é 4, então vai dar 12. Menos 4 vezes 2 vai dar menos 8, mais 12. Aqui vai funcionar, ó. Menos 12 com mais 12 cancela, 8 com menos 8 cancela. O resultado disso aqui deu 0, significa que o x igual a 2 zera o polinômio, ou seja, ele é uma raiz daquele polinômio. E se ele é uma raiz daquele polinômio, a gente consegue fatorar aquele polinômio pelo fator x menos 2. Então já sabemos um dos fatores desse polinômio daqui. Temos que ir atrás do outro. Mas se a gente sabe um dos fatores, a gente pode pegar o polinômio original e dividir por um dos fatores, a gente vai encontrar o outro fator desconhecido. Tem mais de uma forma de fazer essa divisão polinomial, tá? Do polinômio por x menos x1. Eu vou fazer de uma forma que é meio extensiva, mas ela é bastante simples. É utilizando bem a ideia de divisão que a gente está acostumado por chaves. Vamos manter aqui, ó, o polinômio que a gente quer dividir, colocar uma chavezinha aqui e a gente quer dividir por x menos 2. A gente quer o resultado da divisão desse por esse para encontrar o que está faltando. Como aqui tem x ao cubo e aqui tem x, para fazer esse aqui chegar no x ao cubo, a gente tem que multiplicar por x quadrado. Daí vai ficar x quadrado vezes x, vai dar o x ao cubo, e daí a gente troca o sinal, vai ficar com menos x ao cubo. O x quadrado também multiplica o menos 2, vai dar menos 2x quadrado, troca o sinal, vai ficar mais 2x quadrado. Então fizemos a primeira simplificação aqui, vai cancelar x ao cubo com menos x ao cubo, resta o menos x quadrado, e daí desce o próximo monômio aqui, desce esse menos 4x. Agora a gente tem que eliminar esse menos x quadrado. Para fazer esse x virar menos x quadrado, precisamos multiplicar ele por menos x. Menos x vezes x dá o menos x quadrado, daí a gente vai acabar subtraindo, então troca o sinal. E daí o menos x vai multiplicar pelo menos 2, vai dar 2x, troca o sinal, vai ficar menos 2x. Vamos fazer as contas, vai cancelar isso aqui, a gente fez cancelar, daí vai restar menos 6x mais 12. Como cancelar esse menos 6x? A partir do x a gente tem que multiplicar ele por menos 6. Então vou colocar aqui o menos 6, vai dar menos 6x, troca o sinal, vai dar mais 6x. Além disso, o menos 6 vezes menos 2 dá 12, troca o sinal, vai dar menos 12. Daí veja que vai cancelar tudo aqui, o resultado vai ser 0. E realmente o resultado sempre tem que dar 0, tá? A gente sabia desde o começo que o x menos 2 ia dividir o polinômio com o resto 0. Já que o x menos 2 é uma raiz do polinômio, significa que a gente consegue encontrar uma resposta aqui, ó, sem resto, para a divisão desse por esse. Imagina que a resposta aqui que a gente encontrou é esse p de x, tá? É a divisão desse por esse, como se a gente estivesse passando isso aqui para o outro lado. Então, inicialmente, a gente tinha esse polinômio, o lado esquerdo daqui, e agora a gente consegue escrever como uma multiplicação. Então, a gente já está fatorando o polinômio. Vai ser x menos a raiz vezes o p de x, que é o que a gente encontrou aqui. Então, vamos escrever. Vai ficar x menos 2 vezes o x quadrado menos x menos 6. O x menos 2 não dá para fatorar mais. Só que aqui a gente ainda tem um polinômio do segundo grau. Dá para a gente ir atrás de fatorar ele. A gente pode ir atrás de fatorar esse x quadrado menos x menos 6 da mesma forma como a gente fez no item B, indo atrás de uma raiz desse polinômio, ou seja, o que resolve isso aqui igual a 0, e utilizar essa fórmula daqui. Então você pode utilizar a Bhaskara, encontrar as raízes e fazer da mesma forma como fizemos no item B. Mas tem um jeito mais simples e eu vou aproveitar para ensinar aqui para vocês, tá? Imagina que a gente tem assim, ó, um x mais um valor vezes um x mais outro valor. Se você fizer a distributiva disso, vai dar x quadrado mais a mais b x mais ab. Realmente só fazendo a distributiva, tá? Vai ter esse x quadrado, que é o x vezes x, o x vai multiplicar pelo b, o x também vai multiplicar pelo a. Então vai dar a mais b multiplicado pelo x e também vai restar o ab aqui. Por que que isso aqui é interessante? Porque se a gente tem um polinômio do segundo grau, como é o caso aqui do lado direito, a gente pode fatorar ele se a gente encontrar valores a e b, tal que a soma deles é o coeficiente do x e o produto é o termo independente sem x. Então veja aqui, ó, a gente tem x quadrado menos x menos 6. A gente quer dois números, a e b, porque a gente quer fatorar dessa forma aqui. Queremos que o produto desses dois números seja menos 6 e a soma desses dois números, o coeficiente do x. Como está ali menos x, é como se fosse o menos 1. E daí a gente pode realmente ir vasculhando, tentando descobrir dois números que têm essa propriedade. Multiplicados dá menos 6, somados dá menos 1. Como a gente quer que o produto dê negativo, a gente quer, então, dois divisores aqui do 6, um com sinal positivo e outro com sinal negativo. Além disso, a soma dá menos 1,
o que significa que, em termos absolutos, o negativo é maior. Dois números que o produto seria 6 seriam 2 e 3, por exemplo. Mas então a gente quer colocar o negativo em um deles para que o produto dê negativo, dê menos 6. E além disso, o 3, que é maior do que o 2, tem um sinal negativo para que a soma dos dois dê menos 1. Ou seja, a gente consegue fatorar esse x² menos x menos 6 por x menos 3 vezes x mais 2. Veja que o produto, menos 3 vezes 2 dá menos 6, e a soma, menos 3 mais 2, dá menos 1. Então essa forma aqui de fatorar, sem utilizar Bhaskara, é uma fórmula mais direta, mas precisa um pouquinho mais de prática. A fórmula de Bhaskara é mais unidirecional, né? A gente vai seguindo um passo a passo e vai chegar nas raízes. Aqui a gente meio que tem que ir testando e vendo o que funciona. Só para ter a resposta final, não vamos esquecer que já tinha esse fator x menos 2 na frente. Então vamos descer ele aqui embaixo. E daí só para deixar claro, por que a gente não usou esse mesmo método aqui no item B? Até daria para utilizar aqui para o item B, mas teria que tomar alguns cuidados a mais. Além disso, seria mais difícil encontrar dois números com a propriedade que a gente encontrou aqui para o item C. Tá vendo que aqui, o coeficiente do x² tá 1. Aqui no item B, o coeficiente do x² é 2. Então, para utilizar essa técnica aqui, a gente teria que começar já colocando 2 em evidência. Ao colocar o 2 em evidência, ficaria 5 meios e menos 12 meios, ou seja, aqui daria 6. Por causa dos 5 meios, a gente teria que ir atrás de números, esses números aqui, A e B, que acabaria envolvendo fração. E daí acabaria ficando um pouquinho mais difícil do que o que teve aqui. No final das contas, os números que a gente estaria procurando aqui, A e B, seriam 4 e menos 3 meios. Então seria um pouquinho mais difícil ter a ideia de utilizar o menos 3 meios para fazer essa fatoração aqui. Seria um pouco mais difícil, mas seria possível também, tá? Até daria para utilizar a mesma técnica para o item B, mas eu acho que é mais fácil utilizando Bhaskara daí. Agora vamos para o item D. Item D a gente tem um polinômio do quarto grau, x² mais 27x. Interessante aqui do item D é que de cara a gente já consegue ver um fator comum às duas parcelas. O x aparece aqui e o x está aqui também. Então de cara já é interessante já colocar o x para fora. Vai ficar x² mais 27 multiplicando o x. O x já não vai dar para fatorar mais. Vamos atrás de fatorar o x³ mais 27. Daria para utilizar essa ideia daqui, É um polinômio do terceiro grau. Então, se a gente encontrar uma raiz para esse x³ mais 27, a gente consegue fatorar através da divisão polinomial. E o que seria uma raiz para esse x³ mais 27? Ou seja, um número colocado aqui no valor do x para tornar isso aqui igual a zero. Veja que o 27 é 3². Então, se o x for menos 3, vai ficar menos 3², vai ficar então menos 27, mais 27 que vai dar zero. Então, x igual a menos 3 é raiz do x³ mais 27. Isso significa que dá para a gente fatorar isso aqui por x menos 3, ou seja, por x mais 3. Então daria para seguir esse caminho, tá? Seria um caminho muito parecido com o que a gente fez no item C, que a gente tinha um polinômio do terceiro grau. Mas vamos aproveitar que aqui é um caso específico. A gente tem a soma de um cubo mais um outro cubo, já que o 27 é 3². Então a gente vai aproveitar isso aqui. Se a gente pega um número a elevado ao cubo e soma com o número b elevado ao cubo, isso aqui vai ser a mais b vezes a² menos ab mais b². Caso queira ter certeza que isso aqui realmente funciona, você pode fazer a distributiva e daí você vai ver que vai dar certinho. O legal é que entendendo essa fatoração, a gente não precisa seguir todo o caminho aqui pelo item C. A gente já identifica aqui o x como sendo a, e aqui tem que estar somado com um b ao cubo. Isso significa que o b tem que ser 3. E daí simplesmente a gente pode aplicar a fórmula. Vai ficar x vezes o x mais o 3, vezes o x² menos o 3 vezes x, mais o 3². Então, identificando que é uma soma de cubos, a gente simplesmente utiliza essa fórmula e fica bem mais simples. Olha todo o caminho que a gente fez aqui no item C. Bem mais tranquilo fatorar aqui quando a gente já tem uma soma de cubos. Aqui agora, a gente tem um fator do primeiro grau. Não vai dar mais para fatorar. Podemos ir atrás de fatorar esse outro fator aqui, porque é um polinômio do segundo grau. Utilizando essa ideia daqui, podemos procurar números que multiplicado dá 9 e somados dá menos 3. Já adianto que você não vai encontrar números que sigam essas duas propriedades. Pelo menos não números reais. Então, uma outra tentativa seria encontrar a raiz do x² menos 3x mais 9. Seguir esse caminho que fizemos no item B. E daí, para encontrar a raiz, o bom é que tem uma fórmula, né? Utilizamos Bhaskara. Então vamos fazer isso. Vamos aplicar Bhaskara nesse x² menos 3x mais 9 igual a zero. Vai ficar o menos 3², que é 9,
menos 4 vezes o 1 vezes o 9, então vai ficar menos 36. O resultado disso aqui é menos 27. Ou seja, aqui deu um delta negativo. Se o delta deu negativo na fórmula de Bhaskara, significa que não tem raízes reais. E se não tem raízes reais, a gente não vai conseguir utilizar essa fatoração utilizando raízes. Isso significa que a gente não vai conseguir deixar mais simples esse fator. Esse fator realmente ele vai continuar sendo um polinômio do segundo grau, e essa aqui é a resposta final que a gente está procurando. Agora vamos aqui para o item E. Vamos notar primeiro que tem x em todas as parcelas, o que significa que dá para colocar o x em evidência. Muito parecido com o que fizemos no item D, só que agora não tem um fator x inteiro em todas as parcelas, mas a gente pode colocar o x elevado a menos meio. Então meio que eu estou escolhendo o menor expoente para colocar em evidência. Então vamos fazer aqui embaixo. Aí já vamos aproveitar também que além do x elevado a menos meio que a gente pode pôr em evidência, todos esses coeficientes aqui são múltiplos de 3, então vamos colocar o 3 também em evidência, vezes o x elevado a menos meio. Se a gente está colocando 3x elevado a menos meio em evidência, como que vai ficar essa parcela daqui? É como se a gente estivesse pegando ela e dividindo por 3x elevado a menos meio. Então o coeficiente 3 já não vai existir, e daí vai ficar x elevado a 3 meios dividido por x elevado a menos meio. Então a gente subtrai os expoentes. 3 meios menos menos meios. Vai ficar 3 meios mais meio, então x elevado ao quadrado, x elevado a 4 meios, que é x elevado ao quadrado. Só para testar para ver como faz sentido. Se a gente pegar aqui e multiplicar, vai ficar o 3, assim como está aqui. Daí o x ao quadrado vezes x elevado a menos meio, soma os expoentes, 4 meios menos meio, vai dar o 3 meios. Agora a próxima parcela. Já coloquei o 3 em evidência, aqui tem o menos 9, então vai ficar menos 3. Como que vai ficar esse x elevado a meio? Como estou colocando x elevado a menos meio em evidência, vai ficar x elevado a 1, ou simplesmente o x. Veja que multiplicando esse por esse, vai acabar sobrando expoente meio. E daí a última parcela, o 6 dividido por 3 vai dar 2. E daí ele fica sozinho porque esse x elevado a menos meio já está aqui. Então já temos uma parte da fatoração. Podemos continuar, a gente tem aqui um polinômio do segundo grau. Para um polinômio do segundo grau, a gente viu duas ideias. Podemos encontrar dois números que multiplicado dá 2 e somados dá menos 3, ou então aplicar a fórmula de Bhaskara para ir atrás das raízes desse polinômio. Nesse caso específico, não é difícil encontrar dois números que somados dá menos 3 e multiplicados dá 2. Vamos fazer aqui, vamos manter o 3x elevado a menos meio, e daí veja que os números somados vão dar um número negativo, e eles multiplicados dão um número positivo. Para dar um número positivo após multiplicar, ou os dois são positivos ou os dois são negativos. Mas somados, eles dão um número negativo, então tem que ser o caso da gente estar buscando dois números negativos. Então quais números fáceis, simples aí de tentar descobrir, estão multiplicados igual a 2? A gente pode pensar em 2 e 1, já que 2 vezes 1 vai dar o 2. Mas vamos colocar o sinal de menos porque a gente quer que somado dê menos 3. E realmente, menos 2 mais menos 1 dá o menos 3, então vai funcionar. Então vamos fazer assim, x menos 1 vezes x menos 2. Depois que pega a prática, é bem mais simples do que utilizar Bhaskara. Então com isso terminamos a fatoração do item E, vamos lá para o item F. O item F tem x ao cubo y menos 4xy. Já vamos notar aqui que tem o xy, fator comum às duas parcelas. Então vamos fazer aqui embaixo. Já vamos colocar em evidência então o xy. Vai restar x ao quadrado na primeira parcela daqui. Ou seja, a gente está fazendo esse dividido por xy, né? Veja que multiplicado realmente dá o x ao cubo y. Então estamos mantendo exatamente o mesmo valor, não estamos mudando a expressão. E daí menos 4xy, colocando xy em evidência, vai ficar menos 4. Aqui não vai dar para fatorar mais, mas aqui a gente tem polinômio do segundo grau. Mas veja que não é um polinômio qualquer, ele não tem a parcela somente com x. Tem x² menos 4. É uma subtração de quadrados perfeitos. X ao quadrado, o 4 que é 2 ao quadrado. Então a gente pode utilizar isso aqui que a gente aprendeu. Diferença de quadrados vai ficar a soma vezes a diferença. Então vamos escrever isso aqui, vamos manter o xy, o x² menos 4 a gente faz a soma, x mais 2, pela diferença x menos 2. E daí com isso a gente finalmente termina esse exercício de fatoração. Então vamos lá prosseguir para o exercício 5. Aqui no exercício 5 a gente vai simplificar algumas expressões e para conseguir simplificar a gente vai fatorar elas, porque daí a gente vai ver que vai dar para cancelar algumas coisas. Então vamos lá, no item A, vamos atrás de fatorar primeiro o numerador.
Temos um polinômio do segundo grau. Vamos atrás de dois números que, multiplicados dá 2, somados dá 3. Números que multiplicados dá 2, é natural a gente buscar os divisores de 2, mas só tem 2 e 1 como divisor de 2. E daí, realmente, se a gente pegar o 2 e 1 e somar, vai dar o 3. Então vai funcionar. A gente pode escrever como x mais 2 vezes x mais 1. Tem outro caminho para fatorar aqui? Tem outro caminho, dá para aplicar Bhaskara, mas vai dar bem mais trabalho. Então, com o tempo é bom praticar aí esse formato, esse jeito que é um pouquinho mais direto. Vamos lá, vamos atrás de fazer a mesma coisa com o denominador. Números que multiplicados dá menos 2, somados dá menos 1. Divisores de 2, 2 e 1. Mas a gente quer que um deles tenha sinal negativo, para que o produto dê menos 2. Além disso, a soma tem que dar menos 1. Então vamos colocar o 2 com sinal negativo e o 1 com sinal positivo. Daí o resultado realmente vai dar menos 1. Então vamos fatorar aquilo por x menos 2 vezes x mais 1. Legal que apareceu x mais 1 em cima e embaixo, então dá para fatorar. O resultado final vai ser simplesmente x mais 2 dividido por x menos 2. Agora vamos no item B, vamos atrás de fatorar esse e esse daqui. Como tem esse coeficiente 2 aqui, acaba sendo um pouquinho mais difícil de fazer pela soma e multiplicação, o jeito que a gente fez aqui pelo item A. Vai ser mais fácil a gente ir atrás das raízes desse polinômio aqui através de Bhaskara. Vamos fazer delta igual a menos 1 quadrado, que dá 1, menos 4 vezes 2, que dá 8, vezes esse menos 1 dá menos 8, então já tinha um menos, vira mais. Então vai ficar mais 8, o delta deu 9. E daí a gente pode encontrar as duas raízes, x1 e x2, como menos menos 1, que vai dar mais 1, mais ou menos a raiz do delta, que é 3, dividido por 2 vezes o coeficiente do x². 2 vezes 2, que dá 4. Aqui a gente encontra duas raízes. x1 vai ser 1 menos 3, dá menos 2, dividido por 4, menos meio. O x2 vai ser 1 mais 3, 4, dividido por 4, vai dar 1. Então agora que a gente tem as duas raízes do polinômio do segundo grau, a gente utiliza o que a gente viu aqui na questão anterior. A gente vai utilizar isso aqui, ó, ou como fatorar um polinômio do segundo grau através das suas raízes. Então não vamos esquecer que tem o a multiplicando, o a que é o coeficiente do x², e daí vai ficar x menos cada uma das raízes. Então vamos voltar aqui, e daí vamos fazer essa parte de cima fatorada. O coeficiente do x², a gente já deixa separadinho ali o 2, daí vai ficar x menos cada uma das raízes. X menos menos meio vai dar x mais meio. E daí o outro fator vai ser x menos a outra raiz, x menos 1. E daí agora a gente põe dividido por x² menos 9. Vamos fatorar isso aqui. Aqui a gente tem uma diferença de quadrados. Diferença de quadrados a gente também viu aqui no exercício anterior de fatoração. A gente pode escrever aqui a diferença de quadrados como a soma vezes a diferença. Então vamos voltar aqui. Aqui é o x que está ao quadrado e o 3 que está ao quadrado. Então vamos fazer a soma do x mais 3 vezes o x menos 3. E daí a gente mantém o x mais 3, não tem como fatorar mais, ele já é do primeiro grau. E o 2x mais 1, mesma coisa. Agora dá para simplificar x mais 3 com x mais 3. E além disso, também dá para simplificar esse 2x mais 1. Porque se a gente fizer a distributiva aqui, ó, vai ficar 2x mais 1. Esse 2 cancela com esse 2. Então cancela esses dois fatores com 2x mais 1. E o que vai restar? Vai restar x menos 1 dividido por x menos 3. Essa vai ser a resposta final. Uma outra forma de fazer esse item B é fazer a divisão polinomial, tá? Desse aqui por esse. Se você fizer a divisão polinomial desse por esse, você vai ver que vai restar esse x menos 1. Então a gente faria esse dividido por esse, cancelaria, daria o x menos 1 como resultado. Eu particularmente realmente prefiro fazer a fatoração como a gente fez aqui. Bom, agora vamos prosseguir lá para o item C. A gente tem uma subtração aqui. Para fazer essa subtração, vamos colocar no mesmo denominador. O denominador na primeira parcela é esse x² menos 4. O x² menos 4 pode ser escrito como x mais 2 vezes x menos 2. Da mesma forma como vimos aqui, ó, é uma diferença de quadrados. X está ao quadrado, o 4 é 2 ao quadrado. Então, como resultado, vai ser x mais 2 vezes x menos 2. Interessante de perceber isso é que o x mais 2 também é denominador aqui da segunda parcela. Então, para colocar aqui um denominador comum, a gente pode utilizar o próprio x² menos 4, que fatorado dá dessa forma aqui. Então, a primeira parcela continua exatamente igual, o x², mas daí a gente tem que mudar a segunda parcela. Se a gente está colocando sobre x mais 2 vezes x menos 2, aqui está somente sobre x mais 2.
Então é como se eu estivesse pegando esse denominador e multiplicando ele por x menos 2. Mas para não afetar o número, a gente tem que pegar o numerador e multiplicar pela mesma coisa. Então vamos fazer isso, mas não vamos esquecer desse sinal de menos aqui. Eu já estou deixando separadinho aqui e vou abrir um parênteses. Como eu estou mudando o denominador, multiplicando pelo x menos 2, vamos multiplicar em cima por x menos 2 também. Vai ficar x vezes x, que dá x². Aqui a gente vai ter menos 2x mais 1x, ou seja, menos x. E aqui o 1 vezes o menos 2 vai dar menos 2. Agora dá para fazer essa conta. O x² vai acabar cancelando com esse menos x². E daí esse sinal de menos também não pode esquecer de aplicar sobre o menos x e o menos 2. Então em cima vai ficar x mais 2 e embaixo x mais 2 vezes x menos 2. Dá para cancelar x mais 2 com x mais 2 e daí o resultado final então vai ser 1 sobre x menos 2. Agora vamos aqui para o item D. Temos subtração em cima, subtração embaixo. Para fazer subtração, vamos fazer MMC aqui embaixo. Então vamos lá. Lá no numerador, nessa parte daqui, aqui é x, aqui é y. Então vamos deixar sob o denominador xy. Se eu estou transformando essa fração para ter denominador xy, é porque eu estou multiplicando por y embaixo. Então tenho que multiplicar por y em cima. Vai ficar então y² menos, agora essa fração daqui. Estou transformando em xy, estou multiplicando por x o denominador. Tenho que multiplicar o x aqui em cima por x também. Vai ficar então x². Agora vamos olhar para o que está no denominador da fração. Novamente, vamos fazer o fator comum, vai ser dividido por xy. Isso significa que eu multipliquei o y por x, então tem que multiplicar o numerador. 1 vezes x vai dar x. Daí menos, mesma coisa aqui para a fração 1 sobre x. Transformei o x em xy, multipliquei ele por y então. Então multiplico em cima por y, vai ficar então menos y. Em cima e embaixo está dividido por xy, dá para cancelar. Caso você prefira, né, já que aqui tem uma divisão de frações, você pode multiplicar pelo inverso da de baixo a de cima. Ao fazer o inverso da de baixo, o xy vai ficar em cima, cancelaria com esse daqui. Mas eu já prefiro cancelar logo aqui, tá? Já fica mais simples. E daí aqui, ó, y² menos x². Novamente a gente tem um quadrado menos outro quadrado. Dá para fatorar isso. Vai ficar assim, ó, a soma deles vezes a diferença. E daí embaixo a gente tem o x menos y, mantendo ali embaixo. O x menos y é muito parecido com o y menos x. Eles só estão com sinais trocados. Mas a gente poderia, por exemplo, escrever esse x menos y como menos y menos x. Ou seja, daria para cancelar esse com esse, e daí restaria ainda um sinal negativo. Então, como resposta final, o menos a gente tem que manter, e ainda tem o fator y mais x. Então essa é a resposta final desse exercício. Então com isso a gente resolveu 5 exercícios do teste de verificação de álgebra do livro de cálculo 1 do Stewart. Vamos deixar para resolver os próximos 5 exercícios no próximo vídeo.